E então, professor, luxações. O que seriam as luxações? As luxações nada mais é que lesões em que as extremidades de um osso que compõem uma articulação, ela é deslocada do seu lugar, tá? O dano no tecido acontece no tecido mole, pode ser muito grave, afetando vasos sanguíneos, nervos e cápsula articular. Nas luxações acontece o deslocamento e a perca do contato total ou parcial dos ossos que compõem a articulação afetada. Os casos de luxações acontecem geralmente devido a traumatismos, golpes indiretos ou movimentos articulares muito violentos, como rotação, circundução. Por exemplo, você vai pegar um peso muito brusco e automaticamente você tem um deslocamento de uma articulação até então, ou até mesmo por movimentos articulares violentos, mas às vezes a contração muscular é suficiente para causar uma luxação. Ou seja, pelo simples fato de você fazer a contração no ato de um exercício físico, na academia, enfim, pessoas que não têm costume de ter uma firmeza muscular, pode ter luxações, que nada mais é que quando o osso literalmente sai do seu local de origem, tá? Que no caso é onde, por exemplo, aqui ó, o ombro, quando ele se desloca, o acrômio aqui ó, o osso acromial do húmero até então, ele se desloca aqui da região clavicular e às vezes tem a queda do braço, ou quando você tem, por exemplo, a queda da mandíbula, ela se desloca aqui da articulação mandibular, do maxila, e aí tem a queda mandibular, devido a mastigação não eficaz, não correta, tá? As articulações mais atingidas são do ombro, cotovelo, articulações dos dedos das mãos, né, ou até mesmo dos pés, e também no caso que eu falei pra vocês aqui, ó, articulações mandibulares, tá? Onde tem a queda literalmente da mandíbula. E às vezes a pessoa fica assim, imóvel, não consegue nem fazer nada. Simplesmente tem que voltar, fazer a redução, voltar o osso para o seu local de origem. Às vezes é necessário até passar por um procedimento cirúrgico, porque isso acontece com frequência e essas pessoas não têm controle disso às vezes. Tá? E devido à forma de morder, a mordedura que não é uma mordedura tão eficaz e acaba favorecendo, por exemplo, a queda da mandíbula, a queda do maxilar, e consequentemente essas pessoas a longo prazo têm que passar por cirurgias para evitar que aconteça esses tipos de lesões, tá? As luxações até então. Como podemos identificar uma luxação e como deve observar, como devemos agir até então, professor? Primeiramente é uma dor intensa no local, tá? A dor é maior do que no caso das entorses, porque literalmente o osso saiu do seu local de origem. Tem edema, às vezes o edema é até instantâneo, o edema vai acontecer ali no momento mesmo. Tem a hipotência funcional, ou seja, a pessoa que deslocou o ombro, literalmente ela não consegue movimentar o braço, não consegue movimentar a mão, por conta da hipotência funcional, por conta da dor que está gerando ali naquele momento. Tá? E a deformidade na articulação às vezes é visível, tá? Como aqui, por exemplo, vocês podem ver, ó, a região acromial, ó, que deslocou da região clavicular, da clavícula, da escápula, né, e tudo mais. Então tá vendo aqui, ó, que o osso deslocou. Nesse caso pode ter rompimento de aponeurose, que no caso seria essa película aqui, ó, que cobre toda a estrutura óssea e a articulação do local, e vai ter uma proeminência óssea. E literalmente tem que fazer o quê? Esse osso depois tem que voltar para o lugar, fazendo no caso a redução, tá? Às vezes essas pessoas podem apresentar o encurtamento ou alongamento do membro afetado, ou seja, ou o braço vai todo para cima e ele se encurta, ou ele pode ir todo para baixo e ter um alongamento do membro, tá? Mas não que o membro cresceu, professor, não, ele se deslocou e ele está ligado por conta das estruturas articulares, por conta das estruturas de ligamentos até então. Então por esse motivo que não tem rompimento, tem descontinuidade assim das articulações apenas, tá ok? Mas não teve fraturas até então, mas tem luxações que são seguidas também de fraturas, tá? Aí tem que passar por procedimento cirúrgico, colocar às vezes fixadores ou até mesmo platina, parafusos até então para circular, para ter a junção e a cicatrização óssea ali todinha, normal, mas enfim, continuando. Os cuidados com a luxação, primeiramente deve-se fazer a redução. O que é a redução? Por exemplo, quando
teve o deslocamento do ombro aí, ó. Tem que fazer a luxação, a redução, mas de preferência é feita por profissional totalmente qualificado, de preferência ortopedista, tá? Ou os técnicos específicos para esse tipo de procedimento, onde o médico vai lá, faz a sensibilidade, vê onde está o osso e literalmente, ó, como tá aí na imagem, ó, um puxa o pano, o médico, no caso, vem e volta o osso pro lugar. Literalmente é coisa rápida, muito, digamos assim, de uma dor muito forte. Às vezes é necessário aplicar anestesia, tá? Por conta da gravidade, do tamanho da lesão, mas às vezes as anestesias não pegam direito. Então, por esse motivo, a redução é algo de muita dor para o paciente que sofre de uma luxação. Tá? É necessária a aplicação de bolsa de gelo ou compressas de água fria no local afetado e a imobilização da articulação, preparando o acidentado para o transporte. Ou seja, todas as vezes que ele for transportado para algum local, se o ombro deslocou, jamais tente colocar ele no local. Tá? Deixe isso somente para o médico ou para o profissional especializado com essa área. Tá? Mas devemos imobilizar a região, no caso a articulação mais próxima do local que foi afetado, tá? Por exemplo, se teve, no caso, luxação do ombro, temos que o quê? Fazer mobilização do braço junto ao tórax, de forma que cubra todo o braço, todo o tórax, para que esse paciente não mexa mais esse braço até que chegue no hospital e o médico faça o procedimento de redução. A imobilização e enfaixamento das partes afetadas por luxação acontece da mesma forma que nos entorses, tá? Quando os pacientes por si só conseguem a redução, o socorrista deve somente auxiliar. Por exemplo, tem pessoas que acontece isso tão frequentemente nas suas vidas que literalmente deslocou, ele mesmo vai lá e coloca no local novamente. E às vezes só precisa de alguém para puxar para ele voltar para o lugar, porque às vezes ele sozinho dá muita dor, mas tem gente que consegue até mesmo sozinho. Viu? Devemos sempre manter o paciente de uma posição adaptável para ele mesmo, até que o atendimento de transporte médico chegue ou até que ele chegue até o hospital, tá? Então temos que mobilizar, lembrando de mobilizar a articulação próxima da lesão para que não tenha movimentação nenhuma e não tenha risco de uma lesão, no caso laceração dessa aponeurose, desses ligamentos, desses tendões, porque se tiver tido rompimento de tendões, ligamentos, aí nesse caso tem que passar por procedimentos cirúrgicos, tá ok? Agora as fraturas, professor, o que seriam as fraturas? As fraturas nada mais é que a interrupção da continuidade de um osso, ou seja, um osso ele é longilíneo e tem a sua epífise, tem a sua epífise proximal, medial, distal, enfim. E consequentemente, quando ele tem uma rachadura ou acontece a fratura até então, literalmente tirou a descontinuidade do osso. Ele deve ser lisinho, unicamente único, não tem que ter fissura, não tem que ter rachadura, nada. Quando acontece algum tipo de lesões, as quais eu citei agora, acontece o que nós conhecemos como fraturas. Tá? Temos que ter muita cautela. Geralmente as fraturas apresentam uma aparência geralmente deformante devido ao alto grau de deformação que podem impor a região afetada, tá? Ocorre geralmente devido à queda, impacto ou movimento violento com esforço maior do que o osso pode suportar. E o envelhecimento também favorece as fraturas patológicas. Tanto é que acontece muito de idosos ter fratura do que nós conhecemos como fratura de fêmur ou fratura de bacia, que é a mais grave dentro dos idosos, as quais eles não podem sofrer. Por quê? Porque fraturas de ossos longos pode acontecer o que nós conhecemos como hemorragias e muitas das vezes levar a um processo infeccioso e esse idoso não aguentar, tá? Então, por conta literalmente da selinidade. O que é uma pessoa senil? É uma pessoa que já é de idade. O processo de cicatrização é mais lento, o metabolismo dessa pessoa já de idade é mais lento. Então a cicatrização de uma fratura de um osso longo, como fêmur e bacia, é muito prejudicial para os idosos. Tá? Hoje temos aí uma morbimortalidade muito grande em relação aos idosos por decorrência de fraturas desses tipos de ossos. Tá? Por conta literalmente do processo de senilidade, como eu falei para vocês.
A agilidade, a habilidade é muito importante porque trata-se de uma urgência muito grave em relação às outras emergências ortopédicas, como no caso das entorses e das luxações, tá? Porque pode gerar sequelas ainda maiores do que a luxação e a entorse. Tá? A imobilização deve ser muito cuidadosa, porque como eu falei para vocês, a fratura dos ossos pode gerar uma ponta e o osso ser lacerante e literalmente gerar lesões, cortes nos músculos, cortes nos tendões e assim levar a lesões ainda maiores, tá? As lesões secundárias devem ser atendidas com redobrada atenção, tá? E o transporte para o atendimento médico só poderá ser feito dentro dos padrões rigorosos, como por exemplo observar o nível de consciência, observar a forma que está essa fratura, jamais tentar colocar um osso para dentro quando tiver uma fratura exposta, tá? Que o osso esteja para fora, literalmente, jamais tente colocar um osso para dentro, deixe que este serviço o médico vai fazer. Tá? Temos apenas que cobrir com um pano úmido, de preferência uma faixa, gases estéreis e soro fisiológico e correr para o hospital, porque lá vão partir para o centro cirúrgico e então realizar os procedimentos mais eficazes para esse tipo de fratura, tá ok? Aqui como vocês podem ver, ó, é uma fratura exposta, onde tem exposição muscular, exposição literalmente do osso, são imagens muito fortes. E aqui aconteceu nas Olimpíadas da Alemanha, do Rio, aliás, onde um alemão, creio ser um alemão ou um italiano, não sei, francês, lembrei. Ele estava no momento dos saltos e acabou tendo uma entorse literalmente por conta do impacto, e no momento da entorse a perna teve uma eversão, tá? Literalmente virou para fora e teve uma fratura em forma de galho verde, que aquele membro ficou espendurado só pela pele, tá? Mas não teve rompimento de pele, mas enfim, ele ficou igual ao galho verde. Por quê? A característica, quando você pega um galho verde e tenta quebrar ele não quebra, mas ele fica todo molengo, não fica? Literalmente, é por esse motivo que essa fratura é conhecida como fratura em galho verde, tá ok? Aqui temos um cotovelo normal por meio de raio-x, aqui temos uma luxação isolada, ou seja, tá vendo que o osso do cotovelo aqui, ó, finalzinho aqui do húmero, ele teve um deslocamento, então teve o deslocamento do seu local de origem e consequentemente é uma luxação. Agora aqui nós temos uma luxação seguido de fratura. Por quê? Tá vendo aqui, ó, teve um rompimento do osso. Olha aqui, o osso saiu do seu local e teve descontinuidade óssea. Tá vendo que tem fragmentos ósseos aqui? Então, literalmente, isso aqui é uma fratura. Então, temos fratura seguido de luxações, ok? Continuaremos nos próximos vídeos.